Olá, meu nome é Leni Quirilos, eu sou fonoaudióloga. Nós vamos falar a respeito da comunicação. A comunicação é uma ferramenta bastante importante nos dias de hoje, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Na verdade, a nossa comunicação nos revela para as pessoas e passa uma ideia muito forte de como nós somos e como nós estamos nos sentindo em cada momento, em cada situação. É importante a gente entender que ao nos comunicar, nós emitimos sinais para as pessoas. Esses sinais, eles podem ser positivos. E aí é muito interessante que a gente identifique, porque um sinal positivo, ele vai funcionar como a nossa marca pessoal, como o nosso estilo próprio. Mas a gente pode eventualmente também emitir sinais negativos. E aí é interessante que a gente os conheça para poder interferir e melhorar, já que esses sinais negativos vão produzir ruídos de comunicação, vão passar imagens inadequadas a nosso respeito. Esses sinais, na prática, eles são emitidos para as pessoas por meio de 3 condições. A primeira é a condição corporal. O movimento do meu corpo, a maneira como eu me coloco, os gestos que eu utilizo vão produzir um determinado impacto. Eu emito sinais também a partir da maneira como eu falo. Então, as inflexões que eu coloco na minha fala, as pausas, as ênfases que eu utilizo no meu discurso vão também produzir um impacto. E, finalmente, os aspectos vocais que estão relacionados à maneira como eu utilizo a minha voz. Esses 3 grupos de características vão produzir impactos e é sobre cada um deles que a gente vai falar agora. A maneira como nós nos colocamos corporalmente passa impressões muito fortes a nosso respeito. Uma pesquisa americana nos mostra que 55% do impacto na comunicação vem da imagem do nosso corpo. O que é importante a gente destacar? São 3 características principais que a gente deve ter em mente. Primeiro é a postura corporal. O que é mais interessante? Que a gente adote uma postura ereta, confortável e que a gente se coloque de frente para a pessoa com quem nós vamos nos comunicar. Quando eu utilizo esse tipo de postura, eu passo para as pessoas a impressão de que eu estou absolutamente segura do que eu estou falando e, principalmente, que eu me sinto motivada a me comunicar. Se eu tenho, por exemplo, insegurança em relação ao que eu vou falar, é comum que eu me coloque numa postura mais humilde ou numa postura mais caidinha. Se eu estou dessa forma falando com vocês, seguramente vocês vão ficar com a impressão de que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. Então, é uma postura que não vai passar a firmeza que é necessária, principalmente numa reunião de negócios, no meio profissional. Isso vai desmentir qualquer fala mais otimista do tipo, estamos no controle pleno da situação. É claro que o que vai chamar mais atenção é essa postura derrotada e não a fala propriamente ou esse conteúdo otimista dizendo que as pessoas estão no controle da situação. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para evitar as posturas exageradas. Então, se eu me colocar de uma maneira ereta, porém rígida, eu posso passar uma ideia de snobismo, de antipatia, que pode, consequentemente, me afastar das pessoas.